Boa noite a todos. Quero neste momento fazer uma exposição abrangente acerca da obra que publiquei este ano, Técnicas Penais e Processuais Penais de Defesa. Já fiz um breve relato acerca do parecer constitucional do ministro Luiz Roberto Barroso em relação ao deputado Donadon, tendo ele agido constitucionalmente, adotando a perfeita vontade do direito e não a vontade permissiva. Neste momento eu quero falar sobre a restauração da verdadeira árvore jurídica. No perpassar das eras jurídicas, podemos analisar que os migradores que são representados pelos pseudo-exegetas, que não sabem fazer uma exegese consentânea, eles disseminaram o caule da árvore. E nisso, a árvore ela não pôde mais produzir os seus frutos. Quais são esses frutos? Os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, da legalidade, da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade, como os demais outros princípios. E nisto houve um casamento. E neste casamento, o direito passou a viver em estado híbrido. Porque se você tem a perfeita vontade, você tem a vontade permissiva. Antes, o tribunal, obviamente, pode acatar. Porém, nós, se formos analisar no aspecto interpretativo, o que é um dogma, um conceito? Hoje existem muitas emendas constitucionais através desta vontade permissiva. Mas a perfeita vontade, ela é através da preservação da Constituição Federal. Por sinal, uma teoria que vem tomando uma dimensão muito grande é o garantismo de Luiz de Ferrajoli. E a partir do momento em que a Constituição Federal ela passou a ser cada vez mais violada, e com isso os próprios advogados eles ficaram apoucados diante do gigantismo do poder que muitas vezes, em que pese o respeito aos excelentes magistrados, muitos deles com suas decisões corajosas, aguerridas, em saber agir dentro do parâmetro legal, não sendo rogado pelos impropérios da soberba e do poder que lhe foi otorgado. Então já tive o prazer de conhecer magistrados humilíssimos. O conhecimento, ele não ocupa espaço, mas a humildade, ela acaba todo espaço. E nós temos que saber como administrar o saber, como administrar o poder, porque somos eternos aprendizes. E nisso eu quero retornar novamente, para não perder o fio da meada, em relação à hibridez do mundo jurídico. A mistura do falso com o verdadeiro faz com que o direito passe a viver o seu estado híbrido. Mas por que passou a viver esse estado híbrido? Por uma razão muito ilógica. Se você pega uma árvore
um pé de maçã e você injeta através de um meio híbrido, então um pé de maçã, uma laranja com a tangerina, então vai ficar uma torranja. Então, esse pé é um pé híbrido. E o direito ele passou a viver este hibridismo justamente porque esta exegese, que deveria ser uma exegese consentânea, mas abriu-se uma lacuna das leis. Então hoje existem milhares de leis e uma lei vai se chocando com outra lei. E nisso o direito ele perde a sua essência em ser exercido. Eu gostaria neste momento de dizer que a lei 8.072/90, que é a lei dos crimes hediondos, ela foi, em 94, ela sofreu uma alteração em 94, 8.090/90, mas em 94. Então surgiu aquele clamor público com a questão de Daniela Pérez, a filha da atriz Glória Pérez, a diretora, no caso de novela da Globo. E depois, em 98, o legislador infraconstitucional, ele editou a lei, publicou a lei 9.714/98. Mas veja bem, o crime com relação a hediondo, equiparado a hediondo, no caso o tráfico ilícito de drogas, que era de 3 a 12 anos, a pena máxima. E esse crime, que era no regime fechado, só a progressão com 2/3 da pena cumprida, então o legislador abriu a brecha para que as pessoas que praticassem crime, desde que esse crime não fosse com violência ou grave ameaça, então poderia substituir mesmo em fase executória, desde que não ultrapassasse o quanto de 4 anos, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos. Nisso, houve o choque da Lei 8.072/90 para a Lei 9.714/98. Então, esse choque de leis deve-se ao fato de não existir uma exegese consentânea. E nisso o direito passa a ser prevaricado por falta de visão na ótica processualística. Então temos que refazer a ótica no aspecto globalizador. E por falar em aspecto globalizador, eu fiquei maravilhado com a tese que foi criada pelo jurista do CNJ, Marcelo Neves, esta tese do transconstitucionalismo, que é justamente a discussão sobre a existência de constituições transversais. E esta discussão das constituições transversais põe em xeque o princípio da soberania estatal. Por quê? Porque o Estado, o poder do Estado, ele não pode ser um poder ilimitado, ele tem que ser um poder limitado. E tem que ser regido por quê? Tem que ser regido pelos princípios constitucionais.
Então não podemos dar uma limitação total de poder, de soberania, sem a observância da Carta Maior, que é a Constituição Federal. E nisso, este magnânimo jurista trouxe esta teoria promissora que, mediante a existência dessas constituições, então é aquele outro modo de ver da outra pessoa. É o outro modo de ver do outro. Então, este entrelaçamento então faz com que haja através desta discussão o fator centro, para que haja coerência, para que haja uma limitação do próprio juiz, que tem as máximas da experiência, o livre convencimento, mas sendo que esse convencimento tem que ser um convencimento valorável. Não transformar este livre convencimento no arbítrio. E, mediante esta teoria, então, o direito ele se renova, o direito ele passa a florescer, o direito ele passa a dar frutos, para que todos possam realmente agregar e saber como recompor o ordenamento do direito, para que o direito possa ser mais justo e que essas teorias elas possam ser coadunadas com base no princípio basilar da nossa Carta Maior, ou seja, a Constituição Federal. Quero, neste momento, deixar aqui para todos o conflito entre o direito e a Constituição. Existe o grande conflito entre o direito e a Constituição. Por quê? Porque o direito, ele é o direito ciência. Ele é o direito ciência. Então, dentro do direito existem diversas teorias, mas essas teorias, elas em momento algum podem violar a Constituição Federal. Mas existe esse conflito. Por quê? Porque muitas vezes o juiz ele se baseia num entendimento e viola a questão chamada princípio. Então, existe o grande conflito entre o direito e a Constituição, prevalecendo sempre o entendimento do magistrado, pela ausência da genuína revelação. O alimento jurídico de Hans Kelsen é a teoria hanskelseniana, fato, valor e norma. Não serve para a era atual. Mas por que não serve para a era atual? Eu observo que o juiz da esfera federal, com todo o meu devido respeito, nós estamos na democracia, então nós podemos aceitar, nós podemos não aceitar, nós temos que respeitar. Então, respeito. Mas eu não concordo com a teoria hanskelseniana, porque nesse caso, por exemplo, no caso de sentença, então um juiz federal ele interpreta a letra pura da lei. Então, se existe um fato atípico alheio à própria vontade, então deixa de se ver as circunstâncias que se coadunam com o artigo 59. No caso, se a pessoa é trabalhador, se a pessoa é empresário, se a pessoa, por exemplo, pegou uma carona ou até mesmo um táxi, e nesse táxi tem algum local camuflado que tenha, o taxista está levando droga e levou esse passageiro, e o departamento da Polícia Federal pega e prende essa pessoa, que é um empresário, que é uma pessoa que tem uma vida ilibada, e de repente essa pessoa vai presa e, se for a interpretação pura da lei, ele está condenado e tem que cumprir a pena. Então, justamente aí é que surge a tese do grande sociólogo, jurista alemão, Eugen Litt, é que a sociologia ela é muito mais rica do que a norma. Por quê? Nós estamos passando por associações, nós estamos sempre sendo vistos por todos, e o direito estatal está sempre em atraso. Então tem que ser aplicado não só o direito vivo ao caso concreto, como também o direito vivo às circunstâncias mutáveis da vida, para que o direito ele possa revigorar, ele possa florescer, mas que ele possa realmente trazer um maior senso de justiça, também com menos impunidade.
Neste momento, eu quero apenas rememorar que existe grande conflito entre o direito e a Constituição, prevalecendo sempre o entendimento, pela ausência da genuína revelação. O alinhamento jurídico de Hans Kelsen não serve para a era atual, surgindo a tese do transconstitucionalismo revolucionando o capital intelectual. É o outro modo de ver do outro. Nesta sociedade multicêntrica, o jurista cita como exemplo o veículo automotor. Você, quando entra no seu carro, olha para o retrovisor, muitas vezes você não consegue enxergar o veículo que vai ultrapassar. Então, se você entra no seu carro, olha para o retrovisor, não consegue ver o veículo que vai ultrapassar, esse é o ponto cego. Do mesmo modo que existe o ponto cego no seu veículo, existe um ponto cego também na Constituição, porque a Constituição muitas vezes não pode prever certos acontecimentos em nossas vidas em caso concreto. E do mesmo modo que existe o ponto cego na Constituição, existe o ponto cego no processo. Em minhas palestras, em meus peditórios, em tudo que eu procuro analisar com a devida acuidade a razão do ser, não ser, deve ser, em função das reações psíquicas e psicológicas. Entendeu? Em todo o aspecto, não só o aspecto técnico, mas o aspecto psicológico, o aspecto sociológico, porque o magistrado ele tem que ter um acervo de conhecimento que possa deputá-lo como uma pessoa que tem aquela experiência, aquela vivência, para que o direito ele possa ser equilibrado e não passar por um desequilíbrio e, com isso, ceifar a vida de uma pessoa. Muitas vezes, não digo que todas as pessoas que são presas são inocentes, são poucas, mas tem pessoas que são inocentes e que são ultrajadas como se fosse uma pessoa que tivesse realmente praticado o crime. Então aí é que entra o vício na fase inquisitiva. Como foi abordado, com quem estava, quem viu, quem não viu, se houve o abuso de autoridade, o abuso de poder na fase inquisitiva, a preservação da cadeia de custódia, se esse vício do lado inquisitivo, ele é apresentado na denúncia, qual o comportamento do Ministério Público, se ele tem a visão no sentido teleológico para saber o que substancializa o em si do inquérito, como também da denúncia que está sendo ofertada, e vai analisar. Foram requeridos laudos, dependendo do crime que foi praticado. Então, o advogado, através de um aturado labor de estudos especializados, então contraria todos os laudos. Rebate os laudos. Em cima, pode também pedir para que seja realizado outro laudo por outro instituto, para que, através de uma conclusividade, possa apontar de modo incólume a inocência do seu cliente. Então, neste caso, o levantamento topográfico das investigações encetadas pela autoridade policial. Porque quando vai fazer análise do solo jurídico, tem que ter o laudo de forma analítica conclusivo, para que não possa realmente comprometer a fundação jurídica. Se compromete a fundação jurídica, o cálculo estrutural da engenharia jurídica vai ficar contraproducente por causa de quê? Do vício que não foi detectado. Então o cálculo saiu totalmente errôneo. Então é nesse aspecto que o advogado deve se ater a toda engenhosidade articulada na fase inquisitória pela autoridade policial, em que pese no respeito pelos delegados, pela polícia paulistana, mas eu estou aqui no lado técnico afirmando que nasce o vício desde a fase inquisitória. Então, quando chega no Ministério Público, o Ministério Público apenas com base no que recebe, mas sem fazer o trabalho de campo, sem ter aquela visão meteórica para refazer se detecta algum vício para impedir uma prisão indevida, como também uma condenação indevida. Neste momento, para concluir, não poderia deixar de declamar esta poesia, até mesmo porque, na condição de causídico, sempre
Em linhas prédicas, deixo assacado que o advogado, meramente advogado, é tão obtuso como concreto que modela, mas se advogado, filósofo, psicólogo, sociólogo, poeta, a beleza se torna bem mais leve, como também o profissional muito mais liberado. Falta de estrutura da fundação jurídica. O comprometimento da lei. Bem, a lei fica comprometida. Por quê? Por causa do vício. O vício nasce aonde? Na delegacia. Então, o comprometimento da lei vicia o quê? A estrutura da fundação, perdendo seu alcance e sentido pela ausência da escorreita interpretação. O legislador, por demais burocrata, peca em não saber analisar, seguindo roteiros obsoletos, defasados, faltando a base para a norma adequar. Com transparente erro, o exegeta tenta retificar, equivocando-se por lhe faltar talento, porque ele não é um exegeta, não é um intérprete da lei. Por lhe faltar talento e a orquestra não poder acompanhar. Faltou a partitura, bem, se eu não tenho a partitura, como é que eu posso acompanhar o ordenamento jurídico? A orquestra sinfônica jurídica? O cálculo estrutural? Então, houve o defeito no laudo, não foi visto pelo Ministério Público, então o arcabouço do edifício jurídico vai desmoronar. A Constituição, mais uma vez, violada. O que foram violados? Todos os princípios constitucionais, da ampla defesa do contraditório, da razoabilidade, da legalidade, da igualdade, do devido processo legal, como se tudo estivesse normal. Neste momento, eu agradeço a oportunidade e que esta obra que lancei, Técnicas Penais e Processuais Penais de Defesa, possa servir de grande valia para o sacerdócio jurídico de todos.